e as pessoas que se queixavam, era desagradável passear pela Via Áustria. Então, tinha muitos crucificados que não faziam parte do Império Romano, que estavam lá castigados com a crucificação. E a crucificação era o castigo que os romanos davam para aquele que não fazia parte do Império Romano e que eram castigados com a crucificação. Então, nesse tempo, havia muitas crucificações. Mas o tempo foi passando, as colônias e vários grupos ocuparam várias cidades e na Sicília os judeus tomavam conta de tudo que é tecido, o tecido da seda, o tecido da tintura, tintor. Como se fala tintor em português? Tinturaria. Como? Tinturaria. Tingia os tecidos para as roupas. Essa era uma especialidade dos judeus que moravam na Sicília. Então, eles estavam bem. E no resto da Itália, o fato de fazer tecido, de tingir os tecidos, era uma propriedade que era feita para os judeus. Desculpa. Licença. E aí, essa propriedade de tingir os tecidos, os pintores, eles se formaram como os maiores produtores de tecidos de toda a região. Porém, quando chegou o ano 1000, vieram o tempo das... O que se chama? O nome da... Aqui se chama sindicato. Naquele tempo se chamava... nas corporações. Podia trabalhar só que estava inscrito numa corporação. E para ser inscrito nas corporações, só podia ser cristão. Porque não era cristão, não era aceito em corporação nenhuma. Então, para tinha a corporação dos pintores, dos tecedores e dos artesãos da madeira, tinha todas as corporações para todas as profissões. Mas os judeus não eram cristãos e não podiam se inscrever em nenhuma corporação. Aí tive uma mudança muito grande no relacionamento dos cristãos com os judeus. Os cristãos não podiam trabalhar com dinheiro. Os judeus podiam. Então, os judeus, de uma hora para outra, de trabalhadores normais, ficaram todos coletores de impostos das várias cidades italianas. Então, havia muitas comunidades judaicas espalhadas pela Itália, tudo para coletores de impostos. E tinha a comenda para ficar em uma determinada cidade por um tempo limitado. Então, tinha que ficar em uma determinada cidade e colocar os coletores de impostos. Mas para essa coleção de coletores de impostos, viram que os judeus usavam, para fazer as contas, caracteres hebraicos e não usavam caracteres latinos. Então, você já sabia? Não é novidade, mas é muita esperteza. Usavam caracteres. Eu também, quando era criança... Eles dominavam mais o idioma deles, né? Eu também, quando era criança, fazia cola em hebraico. Uhum. Então, Sabia disso? Eu também fazia. Bom, então eles faziam as cadernos de contas. Então, teve uma revolução, ele tinha que fazer as contas na linguagem local, senão ninguém podia verificar. Então, ele só podia ser coletor de impostos, trabalhar com dinheiro e com cadernos que podiam ser vistos. E cada um tinha uma comenda de tempo limitado, tinha que mudar de lugar de tempo em tempo. Assim, os judeus estavam pela Itália toda. E aí, muitos cristãos aprenderam a fazer isso. Muito de Florença, muito de Milão, e todo mundo chamava de Milano como os únicos banqueiros, bancários do lugar. Somente que os cristãos começaram a fazer isso, então fazer a concorrência. Aí veio uma bola papale que dizia que o cristão que trabalhava com dinheiro não podia ter sepultura cristã.
Nossa. Não podia ter sepultura cristã. Então, o movimento do dinheiro era os judeus. Porém, a coisa não durou muito, porque viram que os judeus estavam ocupando muitos lugares, tinha pequenas comunidades na Itália toda. Pode por Itália. Sim, eu vou beber um gato. Judaica espelhada. Aí esse espaço no tempo da Idade Média, onde em 1475, 78, cai o Império Romano. E quem domina em Roma, não é mais o imperador, tinha a estrutura do Papa, que tinha começado a ser estruturada. E o papado começou tendo uma estrutura na própria igreja, comprada até a estrutura que foi eleito um Papa. E quando o Papa começou a mandar, o imperador acabou indo embora. Depois tentou voltar de novo para a Itália, mas não deu certo. O Papa foi aquele que era praticamente no lugar do imperador em Roma. Mas a Itália não era unificada. Cada parte da Itália tinha pequenas comunas, tinha pequenos estados que os povos foram se alargando com brigas locais, união local. Então, eles foram unificando. E os judeus estavam em todo lado, mas no papado tinha que estar presente. Tinha que estar presente para demonstrar que o povo descida estava lá perto. E para dar uma demonstração, o Papa todo ano. Olha, isso aqui foi tirado, só nos livros antigos. Porque eu fui procurar agora, no Google, de tudo que é lado, o calcio do Papa, tiraram, no lugar do calcio do Papa, está escrito, agora o padre pediu, porque todo ano, na Sexta-feira Santa, se fazia uma demonstração que o Papa insultava publicamente os judeus, você sabia, dando um calcio no judeu representante um chute, pontapé, porque era o povo descia. Então, era culpado pela morte de Deus, todo judeu da primeira geração à última, e toda... Não, repete o Papa que falou isso. O Papa que falou isso, não? É a bula papal? É uma bula papal. Você sabe que tem essa bula? Eu posso explicar. Tem inúmeras. Não, só estou querendo saber o nome do Papa mesmo. Não, eu tenho uma história de outros papas. Mas foi bem no início do papado, né? Da igreja. Logo depois da queda do Império Romano. Sim. A coisa que em parte foi pelo papado mesmo que caiu o Império Romano. Sim. Caiu o Império Romano, mas antes de formar o papado, demorou, porque até a Idade Média, do qual a gente não tem muitos restos históricos. E as cruzadas. E as cruzadas também. É uma parte bem escura do cristianismo. Mas os judeus de Roma... 1000 anos, né? 1600 primeiras cruzadas, assim, 1100. É pelo menos a Idade Média, durou 1000 anos. Sim, na Idade Média. E não foi só da Itália que saíram as cruzadas. As cruzadas tinham várias razões. Pessoas que depois ganharam. Bom, não entrar nas cruzadas. Não, tudo bem. Eu só entendi. Pode continuar sendo assim. Vou procurar no Google o calcio de Papa diretamente. Agora o Papa pediu perdão aos judeus na Sexta-feira Santa, tirou da missa da Sexta-feira Santa, do perfil judeu, pediu desculpa. Isso tem toda a história. No lugar de escrever o calcio de Papa, vem toda essa história que o Papa pediu desculpa. Não está mais falado que o calcio era pela representação. Mas os judeus foram maltratados em Roma, nunca foram mortos, foram maltratados. Eles tinham que pagar as festas, tinham que assistir às prédicas, tinha a casa dos catecúmenos, onde tinha que ser catequizados muitas crianças judias,